E aí, gente? Sabadão, vocês estão aqui para aprender mesmo? Então faz assim, ó. Eu vou destravar a minha inteligência emocional. 3 pilares para crescer emocionalmente. Pode tomar seus lugares, vamos lá. Passo a passo para tomar decisões difíceis e construir bons relacionamentos. Ficou bonito isso aqui, hein? 3 pilares para crescer emocionalmente. Primeiro que você tem que saber é que você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. A parte de fora é o corpo, que é o que você mais respeita, porque você vê, tem peso, você vai na balança, pesa, tem um peso, né? Agora a alma não, a alma você não vê, então você não está nem aí. E espírito? Espírito tanto faz, né? Você não viu de novo. Aquilo que você vê, você respeita, que é seu corpo. Seu corpo tem um cérebro chamado de QI, essa parte de dentro chama QE, e essa parte mais de dentro ainda chama QS. Consciente espiritual, consciente emocional e consciente intelectual. Nós vamos falar de quê? Desse aqui do meio, da alma. A alma, para quem não conhece, é um campo morfogenético, é um campo de 7 metros de distância em volta de uma pessoa, e eu consigo, você também vai conseguir, se você quiser treinar nisso, você consegue olhar para uma pessoa e sabe se ela está sugando energia dos outros, ou se ela está expandindo energia. Engraçado que não é a pessoa estar feliz. A fulano está feliz. Isso não depende, não é isso que é alma. Felicidade é identidade. A alegria é estado emocional. Vamos de novo? O que é identidade? Identidade não é um RG que o Brasil te dá quando você nasce ou quando você vai tirar lá seu registro geral, lá do seu estado. A identidade ela tem 3 esferas, tanto no espírito como na alma como no corpo. O que significa isso? Quando você tem pleno entendimento sobre isso nas 3 esferas, você encontrou com uma coisa chamada felicidade. A felicidade ela é permanente. E a infelicidade é transitória. O que significa isso? Quando eu abro mão de ser aquilo que eu nasci para ser, eu começo a dar sinais de infelicidade. Ou seja, quando eu deixo de lado a minha identidade. É assim que faz para ser infeliz. É transitório. Se você quiser, você fica lá. Se você não quiser, você vai ter que peitar muita gente, vai ter que atropelar muita coisa para ter certeza daquilo que você é. Na identidade da alma, tem uma obrigação, você precisa de governar sobre todas as coisas. Que a alma, que é esse campo morfogenético, de 7 metros de raio, ou seja, você conta que 7 passos bem largos, são 7 metros de distância. Esse é o campo de energia de uma pessoa. Se você que está anotando, que eu estou vendo aí a galera que está com as anotações, você vai anotar assim, ó, o campo almático é um escudo. Interessante que na Bíblia fala que o diabo fica ao derredor. Ao derredor de quê? Do redor desse escudo. Se você recebe setas na sua mente, desce no seu coração, é como se estivesse furando isso. Você pode ter uma hidrelétrica super poderosa, que se ela tiver um furo, ela vai explodir, ela vai inteira desmoronar, certo? Sua cabeça é assim também. Esse campo morfogenético é assim também. Por que tem pessoas que não ficam doentes? Sabe falar ou não? Sabe ou não? A doença é o seguinte, já comprovado isso com neurociência, se você fica 5 minutos de exposição a notícias ruins de forma passiva, você baixa a sua imunidade em 5 horas. Vocês sabiam disso ou não? Teve uma super doença no mundo aí, que muita gente pegou pela televisão, que ficou o tempo inteiro passivamente assistindo, apavorando com aquilo, baixou suas 37 trilhões de células, elas todas começam a entrar na mesma sintonia e aconteceu algo que foi baixar sua imunidade. Imagina, horas de exposição, o que não aconteceu com esse sistema imunológico? O que eu quero que você entenda? Ser emocionalmente saudável é governar sobre todas as coisas e evitar que você tenha doenças. Só por isso aí já basta. Só por isso você podia virar doutor em inteligência emocional. Quando uma pessoa te critica, se você não sabe depurar a crítica, aquilo vai te afetar. Quando uma pessoa fala mal de você, quando uma pessoa é injusta com você, quando uma pessoa é desleal, quando uma pessoa te rouba, quando uma pessoa agride você verbalmente ou vai para vias de fato, quando a pessoa ela faz diversas coisas com você, se você não tiver esse campo muito forte, isso pode destruir você com o poder da palavra mesmo. Agora, quando você inverte essa energia, você está florescendo, governando, aprendendo a canalizar, aprendendo a desconectar, ressignificar e ser desapegado, aí ninguém te segura. E aí que está o detalhe. A inteligência emocional, assim como um ser tripartido, né, tem essas 3 partes, espírito, alma e corpo.
a inteligência emocional também tem. Primeiro pilar da inteligência emocional, presta atenção, desapego. Se você não for uma pessoa desapegada, você vai ter um índice de burrice emocional. Desculpa usar essa palavra, mas ela chama atenção, então eu vou ter que usar por causa disso. Eu queria usar só a palavra inteligência emocional, mas tem a desinteligência, e essa desinteligência, ela chama mais atenção se eu chamar de burrice emocional mesmo. O que é uma burrice emocional? Um animal chamado burro, ele não é... O que foi? Esse animal chamado burro foi Deus que criou, certo? Ele não é ruim, o problema é que ele é conhecido por carregar carga demais. O que é a vantagem de um burro? É que ele aguenta mais pressão que um cavalo, ele carrega mais carga e vai mais longe. É muito interessante. O burro, ele suporta mais carga e vai mais longe. E é mais coiceiro. Então, ser burro emocionalmente significa que você está carregando carga que não é sua, está indo longe com isso. E é aí que tem que ser o interessante a partir de hoje. Nesse primeiro pilar, que é o desapego, você precisa de desapegar de tudo. Desapegar de quê, Marçal? Do passado. Tem gente apegada demais no passado e está depressivo no agora porque não desapegou do passado. Tem gente que está no futuro, ansioso, tem que desapegar do futuro e voltar para o agora. Tem gente no agora com perfeccionismo, que é uma doença de hoje. Esse perfeccionismo é o apego no mundo ideal, que significa que você também não vai viver em paz. Se você desapegar da ansiedade, né, do passado, do perfeccionismo no presente, que está gerando procrastinação na sua vida, se você desapegar da ansiedade no futuro, sobrou todo o tônus vital. Fala assim comigo, tônus vital. O tônus vital está na sua frente, é como se fosse crédito num cartão, para você comprar o que você quiser. Ué. É energia humana, é uma energia metafísica. Física, metafísica. O que eu faço com isso? Prospero. Então, o primeiro pilar, acho que é a coisa mais poderosa que você pode aprender, custando ou não. Tem como ser desapegado sem gastar nada, e tem a pior forma de aprender isso é gastando algo. Vários de vocês são apegados a pessoas, vários de vocês são apegados a lugares, vários de vocês são apegados à cultura, vários de vocês são apegados à religiosidade, vários de vocês são apegados a mentiras, vários de vocês são apegados em pessoas que são alienadoras, vários de vocês são apegados em tecnologia. Agora, ainda bem que não deve existir essa pessoa aqui, né? Imagina ser apegado a tudo isso. Tem gente que é apegada à ignorância, desapega da ignorância. Desapega da preguiça, desapega do passado, desapega desse lugar, desapega dessa situação, desapega dessa cultura. Ah, Marçal, mas é minha cultura. Aprende uma cultura melhor que a sua, a do reino. Que aí, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir zerar ela mesmo, então você vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Talvez a sua de chegar atrasado, a sua de sentir que você é uma cucaracha, se você for para um país da hora. Essa cultura de eu não dou conta. Ou então, não, eu consigo o que eu quiser, mas eu não quero nada. Olha que coisa. O brasileiro, ele tem um negócio muito forte, ele consegue o que ele quiser, só que ele não quer. E aí você já sabe o resultado. Primeira coisa, então, desapego. Vocês estão assistindo aí na internet, aí no Instagram, no YouTube, sei lá onde, vocês vão escrever o pilar número 1, chama-se desapego. Fala com a boquinha assim, ó, desapego. Quem é que acha difícil desapegar das coisas? Levanta a mão. O que você vai fazer então? Você precisa de treino. Marçal, mas é porque eu não quero levar prejuízo. Deixa eu te explicar. Todo prejuízo é bem-vindo quando você está crescendo emocionalmente, quando você está gerando valor, quando você está prosperando. Está tudo bem. Só que se você não desapegar, você vai viver sempre com aquela ofensa que o fulano te fez. Quando você é uma pessoa que não é boa com desapego, você não dá conta de perdoar os outros. Então, a coisa mais importante que alguém pode fazer é o desapego. Segunda coisa, que é o segundo pilar. E nós vamos trabalhar esses pilares, e eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Vocês vão ter desapego na pergunta e vai usar o como, direto no como. Sim ou não? Mais um problema emocional que tem que tratar. Tem gente que não dá conta de ir direto no como porque ela é prolixa. E aí ela fica gastando energia de 10 pessoas, de 1000 pessoas, 2000, porque ela quer contar a história do jeito da cabeça dela. Não precisa, faz só a pergunta. Tempestividade é tempo certo. Você precisa ser assertivo e acertar naquilo que está acontecendo. Você tem que entender a ambiência. Tempestividade, ambiência e assertividade. Anota essas 3 palavras aí.
você vai ser muito mais eficiente. O que é ser tempestivo? É entender que aquele tempo é para isso. Estar no tempo de fazer aquilo. Por exemplo, meu filho de 5 anos quer comprar um Mustang. O Miguel. E o Miguel, o senhor não vai comprar um Mustang? Eu falei, mas você não dirige. Não, mas eu quero. Aí se eu coloco um motorista, eu falei, isso é intempestivo, está fora do tempo. Vou comprar um Mustang de miniatura para você ficar empurrando. Ele, não, você sabe, é nosso Mustang. Ele é muito doido. Ele, é um Mustang. Eu falei, não, moço, está fora do tempo. Eu posso comprar esse Mustang para você. Eu vou falar um monte de coisa para você fazer. Você vai e faz, troca em crédito comigo. Eu vou lá e compro um Mustang. No tempo de dirigir um Mustang. Ou seja, está intempestivo. Tem gente que não consegue ter ambiência, não consegue entender com o ambiente. Por exemplo, o ambiente não é de formalidade. A pessoa acha que é stand-up comedy. Não é. Se você não entender de ambiência também, além de errar o tempo, você vai errar também o ambiente. E tem gente que não entende o que precisa ser feito. Aí a pessoa não é assertiva. Imagina uma pessoa intempestiva, desconectada da ambiência e sem assertividade. Essa pessoa gasta a vida dela, gasta dos outros e ela é mal querida nos lugares. Aí depois fala, eu não sou amado, ninguém quer saber de mim. Não é só 3 regulagens neste cérebro de 86 bilhões de neurônios. Se desse essa regulagem, cabum. O que faz uma pessoa ficar com mais ambiência, mais assertiva e mais tempestiva? Regular seus sensores emocionais. O que é esses sensores emocionais? Esses sensores emocionais nada mais é do que você passar por situações, ver o resultado daquela situação e falar, eu vou me comportar dessa forma na próxima vez, de forma ativa e não sendo alguém passivamente com o desenvolver da sua vida. Você precisa de levar para a atividade, sendo ativo. Se você fizer isso, você cresce em inteligência emocional. Primeiro pilar, então, eu desapego. Por quê? Porque se eu não desapegar, não tem energia para usar. Não adianta, se eu te falar 3, se você quiser começar pelo 2 e pelo 3, vai acontecer um negócio muito doido na sua vida. Não tem energia para tocar. Eu preciso desapegar. Se você quiser saber como é que faz um desapego físico, material, você vai na sua casa, pega um caderno, vai da porta de entrada e roda em todos os cômodos e olha tudo que você não usa. Tem coisa que você não usa na sua casa, sim ou não? É porque você é apegado. O que eu faço com coisas que eu não uso? Número 1, coloco para vender. Imediato. Não tem um OLX, não tem um sites? Pega tudo, põe em cima da mesa e tira foto. Tac, 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 publica tudo. Você vai fazer isso em 1 hora. Publica tudo que não usa, 100%. Aí esse trem aqui eu gosto demais. Esse você põe mais caro, já que você gosta muito. Você vai ver que não vende. Meu pai nasceu em 1950, ele gosta de guardar as coisas, você nem imagina. Não, um dia nós vamos precisar desse negócio. Eu acho isso bonito demais. Toda vez que eu estou desfazendo de um negócio, eu quase que vejo ele do meu lado, assim, esse trem nós vamos usar um dia, não mexe com isso não. Ele ficaria maluco se ele visse o tanto de obra que eu faço, eu saio doando, vendendo e jogando fora e passando o trator em cima. Por quê? Porque não faz sentido, as coisas precisam ser recicladas na terra. Nós somos adubos. Aqui um adubo falante. Olha o adubo aqui falando, barrinho falante. Daqui uns dias, vira adubo de novo. Ah, você não vai virar adubo. Se você cremar, vira cinza. Onde você tacar é adubo. Se enterrar, vai putrefar até chegar no adubo de novo. Ah, e se ficar no mar, o peixe vai comer, vai cagar e vai virar adubo marinho. Não tem para onde ir. Ah, e se você for astronauta, vai virar adubo dos cosmos. Mas você não tem como não terminar essa vida material como adubo. Conseguiu entender ou não? Significa que a natureza que Deus fez, tudo é aproveitado. Agora você fica atrapalhando. Então você vai fazer uma listinha. Sério, pega esse caderno, anda na sua casa olhando tudo. Tudo. Desapego. Isso vai te fazer bem. Mulheres, vocês têm roupas demais que vocês não usam. Vocês já perceberam? Não usa. Você nem quer emagrecer, você nem quer mais. Aí você olha para aquela roupa que te dá depressão olhar para ela. Ah, um dia eu vou conseguir. Passe isso para magrinha, deixa esse trem embora. É só para dar uma cutucada para você também anotar assim, preciso treinar mais, comer menos batata frita, até chegar o dia de não comer mais batata. Presta atenção. Se o primeiro pilar é desapego, desapega fisicamente das coisas. Quando você terminar de postar tudo no LX ou no Mercado Livre, você vai para a página 2.
Deixa eu ver as pessoas que eu preciso desapegar. Eu posso falar para vocês que eu tenho uma paz no meu coração tão grande que qualquer pessoa que convive comigo, se virar e falar assim, não, eu estou pensando de ir. Eu falei, rapaz, já comprei sua passagem. Meu nível de desapego já tinha adivinhado o que você estava querendo. É sério, sabe por quê? Fala com a boca assim, ó, desapego faz muito bem para a saúde. Desapegue de coisas que estão roubando energia. Quem que tem um violão em casa, comprou e não aprendeu e não toca dele de jeito nenhum? Levanta a mão. Vende, cara. Não vendeu, coloca um prazo. Aí está aqui a atividade. Não vendeu, doe. Vai no lugar onde tem aulinha de gente carente. Você fala, estou dando esse violão aqui para alguém destravar. E o seu violão, que é a energia que você produziu, vai produzir algo na vida dos outros. Sacou ou não? Coloque para vender primeiro. Você trocou energia sua em dinheiro e trocou naquilo. Aquilo está parado. Ponha para vender, até tal prazo. Não vendeu, passa adiante. Mas se livre dessa energia. Você vai sentir utilidade dentro de você. Vamos fazer isso então com as coisas materiais, principalmente no final do ano, é a melhor coisa que tem. Eu tive uma cliente em 2017 e ela estava toda estrupiada financeiramente, emocionalmente, toda destruída. Família, casamento. Falei, vamos fazer o seguinte? Ela morava num apartamento de luxo, devendo 10 meses de aluguel. E aí, ela tinha um dela fechado, sem armário, pequenininho, tipo, o de luxo tinha 300 metros e o dela tinha uns 80, sei lá, mais ou menos isso. E aí eu fui dar uma tarefa para ela, vamos entregar aquilo que não é seu, porque você está atrasando a vida dos outros. Imagina a pessoa deitar e lembrar que você não paga aluguel 10 meses. Já me põe na justiça. Agora o juiz sabe, o advogado sabe, o cara que entrega a carta sabe. Vamos largar com esse trem, entrega esse apartamento. Como que vai ser minha vida? Aí eu estava sugerindo isso para ela alugar. Ela, não, eu tenho um apartamento. Ela, mas eu não consigo morar lá dentro. Então por quê? Todo mundo dá conta de morar. Eu já morei num apartamento de 48 metros quadrados, por que você não dá conta de morar? Aí ela virou e falou assim, porque minhas roupas em primeiro lugar não cabem. Eu falei, está fácil demais. Anota a tarefa. Desfazer das roupas. Essa mulher em uma semana foi lá, conversou com a família, ela bem aplicada ali, que ela falou, já que eu paguei para você me dar a instrução, eu vou seguir tudo que você está falando. E ela seguindo tudo que estava falando, ela adoece nessa semana. Por que ela adoeceu? Porque ela pegou 7 sacos desses de 200 litros e colocou de roupa, que não cabia no closet e teve que desfazer. E isso abalou ela emocionalmente, eu nunca esqueço disso. Isso abalou ela, que ela adoeceu por uma semana. É muito interessante, né? A pessoa está toda enrolada, ferrando a vida dos outros e ainda adoece na hora de doar as coisas. É como se fosse um rio que prendeu e virou um esgoto. Quando você começa a soltar, aquilo ali vai te liberar. E aí eu lembro como se fosse hoje. Ela doando aquilo, indo para esse apartamento, e ela reclamava, assim, umas 2, 3 semanas depois, eu não sei por que eu estou seguindo o que você está falando. Eu falei, porque você não vai ferrar com a vida de ninguém, nem com a sua mais. Para de ter apego com a vida que você não dá conta de sustentar. Construa a sua vida primeiro, gere energia, você precisa de resolver ela primeiro. Tem várias situações, eu vejo alguns sócios querendo fazer maluquice, eu falo, cara, vai por aqui. Não, eu já quero ir por aqui. Eu falo, cara, eu não consigo achar a energia que você está falando que tem. Engraçado, a maioria das pessoas é o contrário, elas não têm energia, eu sei que ela tem, ele não sabe que tem energia, na verdade, eu sei que tem, e eu sempre estou desafiando alguém a fazer aquilo que acha que não dá conta. Mas quando é o contrário, eu também não deixo. Eu falo, você quer fazer um negócio que você não tem energia? Não, mas eu vou, então vai com Deus. Presta atenção. Desapega dessas coisas, virar o ano já desconectando disso já vai te ajudar demais. Segundo, tem gente aqui que precisa dar uma desconectada de algumas pessoas, sim ou não? Vocês não entenderam que a relação da nossa humanidade, da nossa geração, é acertar os ponteiros com as pessoas que a gente precisa de andar rapidinho? Vocês não entenderam isso não, né? Chama network isso. Tem gente que está sugando sua energia e não quer prosperar. Tem gente que se falasse uma palavra para você, você prosperaria. Por que você já não desconecta disso aqui e anda aqui? É porque eu sou apegado. Tem gente aqui que tem dó, né? Aí fala assim, tadinho da pessoa, coitada da pessoa, o que vai ser da pessoa sem eu? A mesma coisa que ela sempre foi. Não, Marcelo, mas não é assim não, você ficou desumano, depois você ficou rico. Não foi depois que eu fiquei rico. Eu só fiquei rico porque eu entendi o que eu estou ensinando para vocês. Porque se eu pudesse andar com as pessoas que eu gostava do meu passado, eu não ia estar aqui nesse palco agora. Sabe por quê? Porque a maioria delas não deixariam, em hipótese nenhuma, eu ter crescido como eu cresci.
Quer saber uma outra informação? Estudaram todas as pessoas lá do Vale do Silício, os grandes players, as cabeças mais brilhantes do Vale do Silício, que fica lá em Palo Alto, na Califórnia. E estudaram. O que eles têm em comum? É religião? Várias religiões diferentes. Não, um monte ateu. Ateu, hein? Aí vamos estudar. É a idade? Não. É um lugar dos Estados Unidos? Tem 50 estados dos Estados Unidos. É algum lugar dos Estados Unidos? Também não. Caçaram coisas para falar assim, vocês têm que ter alguma coisa em comum. Só acharam uma coisa em comum. Nossa, o dia que eu vi isso eu entendi porque que eu dei certo. E ainda está em tempo para você dar certo, se você entender essa aulinha aqui de hoje. A única coisa que acharam em comum com as mentes brilhantes do Palo Alto, da Califórnia, foi, eles estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, e eram pessoas que estudam em muitas cidades, e vivem essa transformação de ter muitos amigos ao longo do tempo, e não ficar carregando os mesmos de sempre, essas pessoas são obrigadas a ressignificarem para continuar a sua vida. Os meus filhos ficam assim, papai, já que a escola é do senhor, deixa a professora tal. Aí eu falo, já que a escola é minha, não vai ter a mesma professora. Por quê? Ela me entende. Aí eu falo, sei. Ano que vem você explica seus BO tudo para a próxima. Você vai ter que conquistar mais uma professora, você vai ter que entender ela e você vai ter que fazer com que ela te entenda. Isso é muito bom. Às vezes as mamães colocam o filho na escola, eu quero que a professora Helena do Carrossel cuide do meu filho até o ensino médio. É bonitinho, sim ou não? Ela entende meu filho. O seu filho depois não dá conta de ganhar uma queda de braço na rua. Por quê? Porque ele não dá conta de ressignificar nada. Tudo é meu amigo de infância, minha professora Helena, meu bairro favorito, tudo é vida inteira. Eu estou te falando, o único ponto em comum que acharam nas mentes brilhantes de Palo Alto foi a ressignificação e o desapego. Eu falei do desapego primeiro, o pilar número 2, ressignificação. Anota o que é. Ressignificação é dar um novo significado. Tem um negócio chamado córtex, que é o córtex do repertório, como é que ele chama? Dorso lateral. O córtex dorso lateral é uma palavra junta, tá? Dorso lateral. É um córtex onde tem repertórios. Por exemplo, eu tenho uma tia que qualquer música que você cantar perto dela, ela continua assoviando aquela música. Desculpa, não é cantar a música. É qualquer palavra que você falar perto dela, ela canta uma música. Você falar assim, sair, aí ela começa a assoviar a música. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. Ela tem um repertório musical tão absurdo que qualquer palavra que você fala perto dela, ela já começa a assoviar aquela música. Repertório o quê? Musical. Eu conheço pessoas que têm repertórios empresariais absurdos. Qualquer coisa que acontece numa empresa, ela consegue matar aquilo com soluções simples. Eu conheço gente que tem repertório no casamento, consegue resolver qualquer coisa. Geralmente, quem são essas pessoas? São as pessoas que treinam, que ensinam e que transbordam isso. Se você usar seu córtex dorsolateral e tiver muito repertório, isso vai aumentar uma tendência na sua vida. Olha que louco. Vai soltar seu córtex visual e muitas das coisas que antes você ficava apegado, você não vai importar, porque você tem tanto repertório e não fica preso a certas coisas. Se você estudou uma coisa só na vida inteira, ou você veio de uma família que você só conversa uma coisa, você tem uma tendência a ter esse dorso travado, esse córtex dorso lateral, seu repertório é pequeno, então o mundo parece assim um negócio problemático demais na sua cabeça. Por exemplo, vou falar de algumas habilidades que eu construí e algumas competências também. Eu domino em construção civil, em diversas frentes. Amo fazer isso. Todo meio da construção civil, e tem gente brava na construção civil que às vezes não dá conta de dar uma solução num problema e eu chego dando a solução. Eu adoro discutir com o engenheiro. Posso até virar meme nesse pedaço de fala que eu vou falar agora, mas eu não quero ser melhor que o engenheiro, eu não estudei igual ele. Mas o meu repertório, muitas vezes, como tem computação, tem aviação, tem a própria construção, tem a empresarização, tem tudo o que você quiser, é o que eu tenho feito nos últimos 20 anos. Um cara vira para mim e fala, não tem como. Eu falo, tem como. E eu sei que vai assinar esse trem aí.
Eu falo para o cara, você vai tirar esse pilar aí, nós vamos fazer esse negócio. Aí o cara fala, não tem como. Não é que não tem como, ele não quer assumir aquele problema. Aí a gente começa a pensar fora daquela caixa dele, e sempre teve como, sempre vai conseguir. Se a mente de alguém falou que tem como, aí ele fala, mas vai ficar caro demais. Quem vai pagar sou eu, então tem como. Ou seja, você estava querendo limitar uma situação pelo que você aprendeu, e achando que você ia pagar esse negócio. Quem vai pagar sou eu. Fiz uma besteira esses dias, fui tirar umas pilastras de uma casa, e essa besteira me custou 2 milhões de reais. Só que eu estou feliz, a casa vale dezenas de milhões, e eu fiquei olhando e falei, se eu soubesse que era 2 milhões, eu dava um jeito de pôr um espelho nessa pilastra. Aí você pensa, cara, que absurdo, como que mudar um prédio de 4 andares, você fala, vai derrubando, vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando, quando chega o projeto, os caras falam, aqui quanto que custa para trocar essas pilastras de lugar. Porque nós estamos falando de um prédio, e tem como. A maioria fala, não tem, só que a falta de repertório de alguém fala que não tem. Você envolve vários profissionais para abrir esse repertório, aí tudo tem solução. Aí alguém sempre vai esbarrar em alguma coisa. Seu dorso lateral é maduro, você consegue achar soluções absurdas para coisas que podem ser, talvez pioneiras, coisas que ninguém nunca fez, né? Por isso que é pioneiro, ou coisas de alta complexidade, só que você tem que entender de vários assuntos. Eu odiava matemática. Quando eu percebi que os maiores homens de negócio do mundo sabem fazer contas complexas sem calculadora, eu comecei a gostar da matemática. Eu não gostava de ler. Quando eu percebi que bilionários leem uma média de 50 livros por ano, eu falei, eu sou obrigado a ler. Isso é quando eu não tinha 1 milhão, tá? Coisas que eu odiava fazer, experiências que não tinham nada a ver comigo, eu comecei a adquirir elas para quê? Para dar novos significados. Eu estudei teologia, escuta isso aqui. Eu leio a Bíblia desde 9 anos de idade. Não é ler assim, vou ler correndo, não. Ler estudando, desde os 9. Amante da Bíblia. Só que é engraçado, até hoje eu vejo coisas diferentes no mesmo texto que eu vejo desde os 9. Por quê? A Bíblia mudou o texto? Eu amadureci, eu aumentei meu repertório, eu aumentei meu índice de governo, eu sou outra pessoa, então eu consigo olhar para aquele texto e ver ele diferente. Eu passei uma vida inteira olhando para um texto que está escrito assim, tudo posso naquele que me fortalece. Engraçado demais. A minha vida inteira eu olhava e pensava assim, Diego, Deus vai, se eu quiser um iate, Ele vai me dar. Tudo que eu quiser, Ele vai me dar. Eu ficava pensando que era isso. Só que quando fala tudo, a maturidade não deixava eu entender que é as coisas negativas também. Tipo assim, Ele me fortalece para eu aguentar o tranco, para tomar pancada, para eu aguentar vivo o negócio. Só que a pessoa lê num nível da vida dela, ela não consegue entender a profundidade daquilo. Ela vai amadurecendo, ela vai entendendo, mas está falando é tudo. Desapegou? Se você desapegar, você não fica doente. Você não fica com raiva. Você não tem que perdoar ninguém. Mas por quê? Porque você já é desapegado. Se alguém faz algo contra você e você fica chateado, você é apegado emocionalmente. Mas essa pessoa não sabe quem eu sou. Eu só faço assim, se vocês quiserem o tratamento, eu uso desse jeito. Senhor, eles estão mexendo com o Senhor, não comigo. Eu não sei se você entende a profundidade de uma fala dessa e orar desse jeito para Deus. Você está debaixo do propósito de Deus? Alguém dá conta de falar sim aqui? Então não é da sua conta o que estão falando sobre você. Você está a serviço de um rei. Alguém que falar contra você é contra esse rei, conta para o rei. Eu vivi em paz por causa disso. Todo mundo chega em mim, tadinho, que fizeram com você na política, fizeram o quê? Tadinha, a cadeirada foi de boa. Fiquei só um dia no hospital. Quando eu estava pilotando lá em Interlagos, eu sentia, eu lembrei do Datena, cara. Amanhã eu vou correr, a última corrida do ano. Eu estava ontem configurando o carro, e aí eu dei 7 voltas e o meu dedo, onde ele acertou, doeu demais. Eu já tinha esquecido do Datena, só que ainda tem alguma coisa aqui nessa mão. Deu uma fissurinha na costela, foi coisa à toa. Mas você não ficou com raiva dele? Do fundo da minha alma, quer saber o que eu achei na hora que ele fez aquilo? Eu fiquei com compaixão dele. Eu fiquei olhando e pensando, o que uma pessoa não é capaz de fazer para sentar na cadeira de prefeito dessa cidade? Aposentei nada, ele arrumou um emprego no SBT, ué. Não está aposentado não, está lá ainda arrancando o suco dele lá. O que acontece? Se você é uma pessoa que vive chateada, vive dormindo com raiva dos outros, tomara que o mundo não ouça o que eu vou falar só com vocês, estão no sabadão aqui, tá?
Você é bobo emocionalmente, porque é só para destruir sua vida que você fica aprendendo nisso. Você não sabe o que meu pai fez, nem precisa de me contar, já economiza a minha vida. Só solta da sua. Seu pai deu o melhor dele. Não, mas deixa eu te falar, a sua história não é pior que a do diabo. A do diabo não tem perdão, a sua tem. O diabo não tem solução, você está cheio de solução. Só que tem uma coisa que o diabo faz, mesmo não tendo solução, ele fala, já que eu não tenho solução, eu vou ferrar aquele bobo ali emocionalmente. Ele acorda todo dia e fala, vou levar mais um para o inferno. Não vou deixar esse negócio aí não. Eu quero que você se mantenha preso. Sabe o que é engraçado? Antigamente, quando tinha menos gente na Terra, você sabe, né, que já teve mais demônio na Terra do que gente, sabe ou não? Hoje tem mais gente que demônio. E é engraçado é que o mundo espiritual tem pavor dos seres humanos de hoje. Antigamente, quer ver, vamos provar um negócio. Antigamente não tinha muita assombração, vocês lembram disso ou não? Assombração para lá, assombração. Tinha ou não tinha? Acabou a assombração. Por que acabou a assombração? Tinha mais demônio que gente, então eles ficavam tentando o povo. Aí começou a ter mais gente que demônio, os demônios olham para a pessoa e falam, o que nós vamos fazer? Aí os demônios chegaram à conclusão que as pessoas são a própria assombração delas mesmas. Para que eu vou perder meu tempo com você, sendo que eu sei que destrói a sua vida com bobeira? A galera do passado era mais braba. Deixa eu te falar uma coisa. Seja desapegado. Ressignifique. Dê novos significados, gerando novas experiências. Você vai anotar aí. Listar todas as crenças. Se você não trabalhar suas crenças, você está perdido. Aonde as pessoas ficam? Nas suas crenças. Se você não entender que negócio é esse, de crença, por exemplo, se você está na internet agora me xingando, você tem uma crença errada no que eu estou fazendo. Alguém pode falar, Marcelo quer vender mais um curso. Não é eu que quero vender o curso. Se eu fosse de um país onde todo mundo é instruído, eu não ia querer vender curso, eu ia querer vender outra coisa. Conseguiu pegar o código ou não? Se eu tivesse, tipo, lá na Suíça, que tem a melhor qualidade de vida, eu não estava aqui falando, vamos fazer isso ou fazer aquilo. Depende do lugar. Se tem muita gente ganhando dinheiro, ou melhor, fazendo riqueza com curso, significa que a nossa educação é um lixo. Não é isso, não? Então, se a educação é desse jeito, aí a pessoa tem uma crença. Vamos ficar contra todo mundo que vende curso. Qual que é o problema disso? As mesmas pessoas que têm a crença contra pessoas que querem educar o país, ensinar o país a viver melhor, elas batem palma para a perversidade, elas amam gente inútil, ela libera qualquer outra coisa que não tem progresso mental para ninguém. Por quê? Porque é um sistema de crença. Por exemplo, essas mesmas pessoas que enchem o saco de curso, são as mesmas pessoas que não gostam de liberdade religiosa. Mas como assim? Eu te falo, é a crença. A pessoa quando tem uma crença fraca demais, ela não consegue provar aquilo e ela quer impedir as pessoas que estão prosperando. Ela cria um modelo mental nacional. Modelo de gente derrotada que persegue gente que quer prosperar. É crença. É verdade ou não? E as pessoas que a gente mais ama faz o que com a gente? A mesma coisa. Por isso usa o passo 1. O passo 1 que é o pilar para você crescer emocionalmente. Desapegue. Certa vez, um dos meus melhores amigos falou, Marçal, desliga essa live, você não é famoso, para com isso. Você imagina você fazer uma live para você destravar, liberar uma mensagem dentro do seu coração, para duas pessoas assistir, uma ficar calada, constrangida, e a outra te xingando. Sai daí, desliga isso aí, capeta, sai daí. E eu falava, eu vou romper nesse trem. Eu já estava com vergonha, já não queria fazer, seu melhor amigo enchendo o saco e a outra calada, só lá, porque ficava tinha duas pessoas assistindo. Desliguei essa primeira e falei, eu vou parar de mexer com isso. Acho que ele tem razão, eu não sou famoso. Hoje lá no SBT, eu fui muito bem recebido, sim, fui gravar lá eu estou testando 2 modelos de programa para ver qual que vai encaixar ali, eu achei muito massa. Aí uma pessoa no corredor meio que fez uma gracinha, falou para a outra assim, ó, a celebridade que chegou aí. Aí eu fiquei olhando para aquilo e pensei, coitado da pessoa que, se ela não tivesse a sua inteligência emocional em dia, o que ela iria fazer depois de ouvir um negócio desse? Cheguei no meu camarim e não tinha meu nome. Gente que a pegada ia estar triste.
Aí meu segurança, tem como pôr o nome aqui? Eles falaram, não, vai ver. Eu falei, eu já sei onde é o camarim, que muda isso? E as pessoas vivem assim, eu acho bonito, é organizado, pôr o nome, não sei o quê. Mas tem gente que já na entrada já acha ruim. Um não pega na sua mão, você já acha ruim. O outro fala, a celebridade que chegou aí. Está na plateia, tem muita gente torcendo, e tem um que fica com o braço assim. Você olha só para essa pessoa. Você fala, esse aí botou no bolo, não é possível. E aí você olha para essa situação, aquilo vai te bloqueando e você vai ficando menor do que você já era. Quando você vai fazer aquilo que você está programado, você vira uma miniatura do que é uma pessoa normal e não dá conta de fazer. Por quê? Porque você é abalado emocionalmente por causa que a sua crença sobre você, sobre o ambiente, você não dá conta de desapegar. Eu entro na diversão, desapego 100%, estou nem aí. Isso é bom demais. Por favor, depois de desapegar vai sobrar energia. Use essa energia para criar novas experiências, para mudar suas crenças. Toda crença precisa de ter um certificado chamado fato. Toda crença precisa ser testada até virar fato. Se ela não virar fato, ela é uma carga pesada para você. Então o que você vai fazer? Uma lista de ressignificações, de novas experiências. Vários de vocês não vão conseguir a riqueza nem estudando como a melhor pessoa do mundo, se não criar experiência nova sobre riqueza. Se não criar experiência nova com gente rica. Se não criar experiência nova com doações. Por quê? Porque lá em Provérbios fala que a alma generosa o quê? Prosperará. Se você não tiver experiências novas acerca desses assuntos, você não consegue ser um administrador de riqueza. Tem gente que acha desnecessário, tem gente que acha que tem que tomar de pobre para ficar rico. Acha ou não acha? Eu lembro quando eu era pobre, eu vi uma pessoa comprando uma bolsa de 40 mil, eu falava, e as pessoas lá na África? Deixa eu te falar uma coisa. Um dia uma pessoa da ONU foi zoar a cara do Elon Musk, logo o Elon Musk. Ele falou para o Elon Musk, para que comprar o Twitter? O X? Esse dinheiro que você comprou o Twitter, que deve ter sido 44 bilhões de dólares, dá para acabar com a fome no mundo. O Elon Musk, que fica mexendo na internet todo dia, viu a fala dessa manhã da ONU e escreveu, se você garantiu o que você está falando, pode mandar a conta que eu acabo com a fome no mundo. Nem com trilhões de dólares acaba com a fome do mundo. O máximo que seria possível é acabar o primeiro dia. Do segundo dia para frente não tem como, porque é insustentável bancar a fome de 1 bilhão de pessoas. Agora, se você mudar a mentalidade delas, e elas ajudarem a mudar a mentalidade dos outros, isso acaba com a fome. Na verdade, não. A fome nunca vai acabar, porque é química a fome. Eu preciso de nutrientes. A pessoa normal sente fome 3 vezes ao dia. O que tem que acabar é com a miséria, que é diferente da fome. A miséria é um estado emocional. E aí você fala, como é que faz para a pessoa chegar na miséria? Não entendeu a aula dessa. Porque você pode usar essa aula para o seu progresso, ou então pode ignorar essa aula para o seu regresso. Você pode ficar pior. Quer saber? Eu vou ficar apegado mesmo emocionalmente. Eu lembro que eu fiquei de cama um dia que eu vi um grupo falando mal de mim. Foi 4 dias de cama, estou falando sério. A última vez que eu aceitei isso na minha vida, ano 2012, aquilo doía tanto nos meus ossos que eu confesso, eu tive vontade de matar a pessoa. A pessoa não, um grupo de pessoas. E eu falava, se eu matar eles vai ser mais rápido, essa dor vai sair mais rápido de dentro de mim. Porque eu me senti injustiçado e fui injustiçado. E aquilo me deu febre, eu fiquei de cama, de verdade. Hoje, milhões de pessoas falam mal de mim. Isso é uma pesquisa, não sei aonde, aí no inferno aí, que eu estou entre os piores brasileiros da história. Aí eu abri, li, os comentários, tudo está batendo neles, não está contra mim. E é até raro acontecer isso. Não, aí eu li, eu falei assim, não, eu tenho que escrever nessa postagem. Fizeram uma pesquisa no YouTube. Marcel está lá figurando entre os piores brasileiros da história. Aí eu cheguei a escrever, eu gosto de escrever só para desabafar mentalmente. Aí apaga. Aí eu escrevi assim, bilionário, filantropo, escritor de 67 livros, pai de 4 filhos, casado com a única mulher que fez isso, tem mais de 60 empresas, eu sou um dos piores brasileiros. Imagina quem é o melhor, eu queria conhecer. Aí eu apaguei e escrevi outra coisa, escrevi assim, ó, eu acho que eu estou na frente de 200 milhões, mas está tudo bem.
Aí apaguei e falei, quer saber, mano, é esse o rolê. Esses caras, eles querem te acertar de qualquer jeito, para ver se você desiste e vai morar na Suíça. É a teoria dos macacos na jaula. Ninguém quer saber se você é culpado ou não. Se tomar uma jato de água e achar que é você, eles vão bater em você. E parece que para a pobreza imperar, tem que ter uns ricos. E é mentira, quanto mais gente rica, é equação, é matemático. Quanto mais gente rica, menos pobre no lugar, ué. É matemático. Ui, se sobe mais um ex-pobre que vira rico, esse rico gera renda. Ele primeiro gera um negócio, esse negócio gera uma cadeia, essa cadeia gera uma produtividade, a produtividade precisa de gente. Aí alguém fala, não, mas não tem como mais gerar os empregos, gera tecnologia. Quem é que faz a tecnologia? É gente. O problema é que nós estamos todos acelerados. A gente não está naquela velocidade de colheita do passado. Agora a gente tem transgênico, a gente tem um monte de coisa que daqui a um dia nem vai ter mais o campo. As coisas estão mudando, então você também tem que mudar, você vai perder o emprego. Por isso que tem que ressignificar. 300 profissões vão deixar de existir nos próximos 10, 15 anos. Se você não ressignificar sua profissão, você está perdido. Ah, mas você acha mesmo que advogado vai parar? Lógico que vai. Você paga milhões para o advogado, e uma inteligência artificial vai te cobrar 1.000. Não vai porque a gente vai ser dono da inteligência e vai cobrar milhões do mesmo jeito. Deixa eu te explicar. Passagem aérea, promoção. Aviões pilotados por inteligência artificial e robôs como os comissários de bordo. Aí está escrito assim embaixo. Estão sempre felizes. Passagem, R$500. Risco de acidente, 1%. Passagens com humanos e pilotos com risco de acidente de 7%. E não precisa te falar, né? Mas está R$2.000. Você vai pegar de 500 ou de 2.000? Você vai falar, ainda vou com humano. Você não entendeu? Matematicamente, é quase zero a chance de acontecer um acidente. Porque tem um negócio chamado computação quântica. A própria computação ela é ressignificadora. Se a computação ficasse parada, igual na década de 90, o computador hoje ia ter 16 megabytes. O computador tem teras. E o computador de hoje está tão impressionante que ele faz contas de 500 mil anos daquele computador da década de 90. Chama computação quântica. Até a computação está ressignificando. Os carros estão ressignificando. A música está ressignificando. Quer ver? Eu vou te provar um negócio. Antigamente, 100 anos atrás, piano era o instrumento mais poderoso da música. Topo da cadeia. E eu lembro, que eu já li sobre isso, os fabricantes de piano acreditavam que nada superaria o piano. Nada. Quantos tem piano aqui em casa? 1, 2, 3, 4. Dos 4, quantos são piano de cauda? 1, 2 comigo. Essa indústria tinha certeza que nada ia superar eles na música. Até que um dia, uma pessoa grava. E ao gravar aquele som do piano, o piano deixa de existir como o mais poderoso instrumento da música. E ao conseguir gravar e colocar numa mídia chamada fita cassete, uma fita magnética, eu consigo reproduzir aos milhões aquilo. E ao invés de ter uma necessidade, um sonho de ter um piano, eu compro uma fita e ouço o piano, apertando play. E aí, não satisfeito, alguém foi lá e criou o CD, ressignificou a mídia. E aquele CD arranhava. Vocês lembram que aquela merda arranhava pra caramba? Aquele negócio arranhava. E alguém falou, não, vamos criar um dispositivo chamado MP3. Aí tinha um Wave, WAV, lembra desse formato? Era grande. Vamos colocar um compressor de áudio para transformar em MP3. Esse MP3 ficou pequeno, perdi um pouquinho da qualidade. Poucas pessoas notaram essa perda de qualidade. Depois desse MP3, eles falaram, quer saber, mas a gente tem que colocar isso nas plataformas. Aí a gente começou a baixar essas músicas e alguém falou, para ter o controle dessas músicas, a gente tem que deixá-las na nuvem, no aplicativo, para ninguém ficar baixando isso, só baixa se for assinante. Aí criou o Deezer, criou o Spotify. Aí você fala, então, chegamos no fim da linha. Que fim da linha, moço? Vai chegar a um tempo bem próximo que vai ser proibido tocar música em qualquer lugar, só vai tocar na sua cabeça. Hoje tem lugares que está sendo testado, você está num restaurante, você não ouve o que está tocando na mesa ao lado, que está a 1 metro de distância da sua. Pra você ter uma noção.
Já tem, são sons direcionados. Só que esse som vai tocar na sua cabeça. O CD já foi embora, o MD já foi embora, a fita cassete já foi embora, o DVD já foi embora, o Blu-ray já foi embora, foi tudo embora. O que é isso? Disrupção. Se você quiser anotar o que é disrupção, é a ressignificação tecnológica. Os carros não vão mais usar combustível. Os carros vão usar bateria. Ah, mas isso aí já tem. Não, já tem desde a década de 80. Tem trator no Brasil que funciona de jeito desde a década de 80. O trator não funciona, ele é pilotado sozinho, desde a década de 80. O que acontece? A ressignificação na indústria, a ressignificação na empresa. A ressignificação na empresa, essa mensagem, ó, quer andar comigo em 2025? Já chegou 2025? Esse ano está longo, viu? Você quer andar comigo em 2025? Daqui a pouco eu vou te dar um recado. O que é a parada da indústria? A indústria está fazendo a gente comer mais rápido, a gente pensar menos, a gente ficar seduzido por tecnologia. E aí, o que está acontecendo? A gente não está mais cuidando da nossa vida, por isso que o índice de felicidade, de alegria, está diminuindo. Por isso que nós estamos perdendo o contato humano, ninguém dá conta mais de resolver problema. Por quê? Porque imagina agora com a inteligência artificial. Pode ficar tranquilo, tá? Vou te dar um diagnóstico aqui. Ai, Deus, nos perdoe por isso. Mas a inteligência artificial vai fazer a gente virar um bando de cachorro. Eu estava numa reunião com os programadores e eu vi a inteligência artificial programar na minha frente, eu queria chorar e sair correndo. Aquilo, eu não estava preparado emocionalmente para ver aquilo. Quando eu vi alguém fazendo um pedido e ela programando na nossa frente sozinha e terminando as linhas de programação, eu fiquei assombrado. Talvez você não saiba do que eu estou falando. Mas ver uma inteligência artificial fazer uma programação que sempre dependeu de um humano, no mais alto grau para fazer aquilo, eu achei aquilo um absurdo. As pessoas não vão pensar mais. Ou você ressignifica seu lado humano, você dominar sobre tecnologias, ou você vai ser um escravo absurdamente da tecnologia. Sou desapegado, sou ressignificador. O que me falta? Então a ressignificação aponta para novas experiências, para novos significados. Se você quiser ter novas experiências, você pode comprar esses acessos, você pode comprar desafios, você pode conectar com gente que é difícil, situações complicadas. Para quê? Para você crescer em maturidade, para se envolver e chegar no terceiro pilar da inteligência emocional. Vocês querem saber qual que é o terceiro pilar ou não? Governo. Não tem nada a ver com política. Mas isso tinha que ser a sua política pessoal. Se eu sou bom em desapego, se eu sou bom em ressignificação, eu preciso de ser bom nesse terceiro pilar. Governo. Como é que governa? Anota aí. Preciso de habilidades, competências, competências e desbloqueios. Não tem como governar sem essas três coisas. Você vai precisar de desbloquear. Como que é desbloquear? Seu cérebro não tem treino suficiente, que é uma carga de energia. Seu cérebro não tem crença suficiente, não tem fato suficiente para conseguir certas coisas. Então, através do treino, da conexão, da ambiência, comprando habilidade, configurando competência, você vai conseguir. Fala com a boquinha assim, ó, eu consigo o que eu quiser. Então, tá bom. Por que o terceiro pilar é governo? Porque uma pessoa na sua vida hoje quer mandar na sua vida, sim ou não? Tem alguém querendo mandar ou não? Então é porque você não tem um governo na sua vida. Significa que você é uma pessoa pegada, você é uma pessoa que não ressignifica, chama isso de tradição, mas isso está errado. Isso não é tradição. Não é tradição. Tradição é sobre princípios e valores. Qualquer outra idiotice da sua parte não é tradição, é mania, é regra, é bobeira. O que é o governo? Fala com a boquinha assim, ó, eu vou governar a minha vida. E quem tentar governá-la, eu vou mandar cuidar da própria vida. É meio que ofensivo, sim ou não? Vá cuidar da sua vida, senhor. Eu acho esse trem bom demais. Eu estava com os meus filhos ali agora, e aí rolou um problema, você já viu, mano, você vai ter que cuidar da sua vida, eu não vou cuidar não. Eu não vou entrar nisso aí não. Isso é problema seu. Você se liga. Tá bom. Eu tinha combinado com eles que eles iam comer certa comida hoje, aí eles, numa desorientação natural da vida de pessoas de 11 e de 9 anos,
fizeram uma besteira, eu falei, presta atenção no que vocês estão fazendo. Aí rodou, né? Eu não abro mão da disciplina. Fala, mano, é o seguinte, vocês não vão comer isso mais não. Hoje não. Papai, perdão. Oh, vem cá, lógico que está perdoado. Só que a disciplina não vou abrir mão. Vai ficar sem comer isso aí. O que a gente pode fazer para melhorar? Cumprir o pacta sunt servanda. Os acordos devem ser cumpridos. Quebrou o acordo, acabou a conversa. Então eu não vou abrir mão da disciplina, não vai comer. Não, papai, o senhor é bonzinho. Não sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa. É mais ou menos assim o conflito? É exatamente nessas palavras. Não sou bonzinho. Quando eu era otário, não tinha governo, tinha problema com ressignificação e problema com desapego, eu era uma pessoa boazinha. Sabe por quê? Porque quem é bonzinho ele não gosta de ficar confrontando nada, ele aceita tudo dos outros. Eu não aceito nada fora daquilo que é o pacta sunt servanda, que é um termo no latim que significa os acordos ou pactos devem ser cumpridos. Estou nem aí. Por que às vezes você não está na melhor fase da sua vida? Você não está com os resultados que você deveria ter, porque você não está rodando esses 3 pilares. Desapegar para liberar energia, ressignificar para ter nova experiência e governar para ninguém mais mandar em você. Marcelo, mas eu gosto quando a pessoa manda em mim. Só que quando você assumir o governo, você nunca mais vai conseguir desver isso. Aí não tem como alguém mandar em você. Acho tão bonitinho quando alguém tenta mandar em mim. Muito bonitinho, assim. Eu não sei nem explicar a sensação que eu tenho, da vontade de tratorar aquela pessoa. Marcelo, mas aí você realmente... Eu não admito nem na brincadeira. Por quê? Quando eu abro mão do meu governo, eu preciso abrir mão da minha liberdade. A minha liberdade custa a minha vida. Eu não dou minha liberdade para ninguém, absolutamente. Não tem nenhum ser humano na Terra, tá? Que consegue me colocar numa situação onde eu perco a minha liberdade. Tem um cara que estava num campo de concentração nazista, e ele falou o seguinte: vocês podem fazer o que vocês quiserem. Estava pondo todo mundo pelado, e não dava comida, e fazia uma desossa com esse povo no campo de concentração. E ele falava assim, ó, ninguém consegue tirar minha liberdade. Mas como, cara? Você já está pelado, humilhado, com fome, destruído. Ele falava assim, ninguém consegue entrar na minha cabeça. A minha cabeça é o último lugar, a última fronteira, então ninguém vai tomar esse lugar aqui. Sofreu, conseguiu sair, saiu disso, conseguiu dar a volta por cima. Você sabia que pessoas morrem por causa do desespero e não conseguir trazer novos significados? Você sabia que as pessoas adoecem por não entender o básico de inteligência emocional? É muito doido. Eu sei que às vezes você pode me criticar pelo que eu vou falar, mas eu não me recordo de ficar doente nos últimos anos. Não tem essa situação, não aconteceu. Quando eu começo a sentir algum sintoma, eu já uso assim a minha energia e falo, pode sair daí agora. Eu tenho um negócio muito forte. Aí você fala, cara, por que você é desse jeito? Porque eu treinei minha alma para isso. Eu uso ferramentas emocionais dos 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Não deu conta de resolver? Está resolvido já, cada um tem a vida que merece. Eu criei o CCC, captura, converte e canaliza. O que é isso? Entra energias indevidas no meu escudo. Eu não vou arrebater essa energia, eu vou converter essa energia e vou usar ela como munição. Só que você tem medo de inveja, você tem medo de crítica, você tem medo de reprovação, você tem medo de um tanto de coisa. Seu campo, ao invés de estar pondo energia para fora, está sugando para dentro e está te diminuindo. Aí você tem um monte de crença que não deixa o escudo metafísico explodir. Aí você fica alguém vulnerável. Aí aquele diabo que fica como um leão, na verdade, bradando como um leão ao seu derredor, o que acontece? Ele nem fica ao derredor, ele já consegue entrar, está aberta a casa. Não tem dono nessa casa. É tão simples magoar você. Mas você não fica magoado? Eu estou te falando que não precisa gastar energia com isso. Você é uma máquina sensível que tem que regular mais sensores para não deixar as pessoas enfiar a mão no painel de comando e quebrar o painel. Vários de vocês estão com o painel quebrado. Sabe aqueles 800 fios que está atrás de uma placa de comando? Está solto, dando faísco no outro. Tem que parar e arrumar esse trem, cara. Vários de vocês são... Vários não. Todos são bombas nucleares, só que está sem painel, outros estão sem ogiva, está tudo desligado. Serve para que essa bomba? Você que não sabe, a minha vida é difícil demais. Difícil é não ressignificar, não desapegar e não governar.
Só que você pensa que para governar tem que ter milhões, né? Se eu pudesse fazer com cada um aqui esse teste, você ia ficar impressionado. Se eu desse 1 milhão para cada um aqui, a falta de governo, ressignificação e desapego que você não tem, que a falta, como é a falta, você iria comer esse dinheiro em uma velocidade absurda. Você não sabe mexer com isso. Por exemplo, se você não desapega de coisas imbecis, quando você tiver o dinheiro, você vai gastar o dinheiro com coisas imbecis. Se você não criar novas experiências, você não vai gostar de instrução. Então o dinheiro vai sair da sua mão por falta de um conselheiro. Você entende que você não tem problema financeiro, você tem problema emocional. As empresas não quebram, é impossível uma empresa acordar de manhã igual você e falar, hoje eu vou quebrar. Imagina uma empresa acordando sozinha e falar assim, antes de qualquer funcionário chegar, eu já decidi, eu vou quebrar. Aí tipo assim, você fabrica algum produto, os produtos começam a acordar igual no Toy Story. E nós vamos quebrar, vamos tudo quebrar. Antes dos humanos chegarem, empresas, fala com a boquinha, empresas não, quebram. Se você descobrisse no mundo espiritual que casamento também não tem como terminar, como é que você ficaria? Ia ser ruim, né? O casamento também não quebra. Empresa não quebra. Qual que é o problema? Sua inteligência emocional. Marcelo, o que você me sugere? Que você treine este negócio como nunca treinou na sua vida. Tem alguém aqui que é aluno meu do Piorano? Nós ficamos um ano inteiro falando disso. Inclusive, no final do mês agora, vai ter a oportunidade de vocês entrarem no Piorano de 2025. Vai ser Mentira. Vai ser o 6º ou o 7º Piorano? Sabe, acho 6º? Não, se for o 7º eu vou parar aí. Que é o Plenitude. É o 7º? Vai ser o último então. Eu vou parar, que esse trem é pesado demais para mim. O que é o Piorano? O Piorano é um ano que você tira e fala assim, mano, eu vou jogar todas as minhas fichas e vou amadurecer em todas as áreas da minha vida. É o que eu faço. Eu comecei a fazer esse negócio, eu dei um salto. Eu me tornei o executivo mais novo do Grupo Oi Brasil Telecom no ano de 2008. Foi assustador meu crescimento, só que também eu desapareci da frente de todo mundo. Eu fiquei um ano desaparecido, só estudando, só destravando, só pesquisando, só fazendo doideira. Aí eu criei um método, esse método as pessoas estudam comigo o ano inteiro. Todas as segundas-feiras a gente encontra, eu passo as atividades, toda semana tem um tema, todo mês tem um tema, e o ano também tem um tema, né? Você tem que seguir. Você lê 52 livros, você modela 52 pessoas, você vive experiências absurdas. Toda semana você faz jejum, toda semana você consegue em um ano ler a Bíblia inteira, é um programa. Não, um programa desenhado para você desintoxicar essa cabeça. Se seguir, minimamente é 10 vezes o crescimento. Alguém sempre fala para mim, né? Esse dia um empresário poderoso lá em Orlando, falou, rapaz, o dia que você falou disso na internet eu não acreditei, mas eu estou aqui, eu quero parar essa reunião para contar para todo mundo. 10 vezes é pouco para quem segue o programa. Eu prometo só 10 vezes para não ficar com cara de mentiroso. Mas qualquer pessoa que entende o que eu estou falando, minimamente, cresce 10 vezes. Aí às vezes se você entender, você vai crescer 2.300%, igual eu. Mas tem que comer um pouquinho de sal. Tem que melhorar o dorso lateral. Tem que melhorar o córtex motor. Tem que melhorar o córtex pré-frontal. Tem que liberar o córtex visual. Mas sabe, por que não aprendemos isso na escola? É porque você não estuda na minha escola. Porque se você estudar na minha escola, você vai aprender como é que funciona cada máquina. Se você souber que tem como prosperar, você vai ficar esperando o quê? Você precisa de prosperar estudando uma coisa que chama inteligência emocional. É isso que vai aumentar seu índice de governo. E acabou. Você vai parar de ficar magoado. Você vai parar de encher o saco. Você vai parar com tanta besteira que tem corroído a sua energia. Você topa parar, sim ou não? Vocês nem sabem mais o que falar depois de ouvir tanta coisa. Libera os microfones aí. Vou liberar para pergunta. Abre aqui, ó, se vocês conseguirem fazer. Coloca o YouTube aqui na tela para aparecer as perguntas. Abre aquele tipo de enquete, só pergunta. Perguntas começadas com como. Não vou ler nenhuma outra se não for com como. Faz o MB. Tamo junto.
Tem as Kenga digital aí que fica digitando igual um robô. Gente pedindo. Ó, vocês que estão usando esse celular para pedir ajuda para comida para o seu filho, vende esse celular e dá comida para ele. Tá bom? Isso aí é golpe, tá, gente? Na internet. Todo mundo que precisa de ajuda, precisa de comida, que mora na periferia, tem vizinho que vai negar para você? Tem vizinho que nega comida para alguém? Eu já fui pobre, eu nunca vi ninguém. Nunca vi ninguém negar comida. Então, para com esses golpes aí. Ó. Tá cheio de Kenga no digital, cheio de golpista no digital aí. E a parte interessante é que você que é do bem, não ganha dinheiro no digital, mas os golpistas tá tudo aí. Boa noite, futuro presidente. Meu ídolo, não tenha ídolo, senão você não vai prosperar. Tira isso aí de sua cabeça. Começa as perguntas assim, como destravar para empreender? Empreender é criar problema. Pegar um problema do tamanho da sua cabeça. Lembra sempre disso, tá? Por que eu gosto de caras que falam que vão para a Lua, que vão para Marte? Porque a cabeça deles é maior que esse negócio. E eles estão indo independente do que um monte de gente fala. Engraçado demais que os maiores astros da NASA, a NASA é a agência aeroespacial dos Estados Unidos, eles xingaram o Elon Musk há uns 8 anos atrás. Esse cara é um idiota, esse cara não sei o quê. Quem é o Elon Musk agora? O cara que está pondo a NASA de joelho para a SpaceX. Virou tipo o Uber dos caras e agora, ainda mais agora que esse governo Trump, vai ser o cara que vai trazer ideologia para a NASA. Vai diminuir os gastos e vai levantar a moral da agência espacial. Que loucura. Consegue abrir as perguntas? Cadê? Já chegou os microfones aí? Se for fazer pitch, vai cortar o microfone. Se for contar história, vai cortar o microfone. Tem que fazer o quê? Pergunta. Tempestividade. Significa que o tempo é para uma coisa. Fazer? Pergunta. Não, Marcelo, eu tenho que te agradecer pela... Próximo. Como não chorar quando falo de Deus para as pessoas? É porque você está no primeira mão, ele é muito bonito mesmo. Depois que você for acostumando, você vai parar de chorar. Também chorava. Eu acho bonito isso aí que você está passando. Depois você vai amadurecer. É igual criança. Criança chora de uma coisa, amadurece, ele já não chora por aquilo. Mas você pode chorar por outras coisas. Você pode chorar pela sua intimidade direto com ele, que eu continuo chorando até hoje. Pablo, eu tenho uma pergunta. Vai lá. Como uma criança pode usar inteligência emocional para lidar com os problemas do dia a dia? Quantos anos você tem? 11. 11. Como é que uma criança de 11 anos pode usar inteligência emocional? Quando a sua mãe te der uma ordem, ela está contra você? Não. Nunca. Aí você usa a inteligência emocional para colocar uma linha de comando do seu cérebro. Qual que é a linha de comando? Se a mamãe está brava comigo, é porque tem alguma coisa que está incomodando ela. Ao invés de eu sentir, antes de sentir, eu faço uma pergunta, o que está te incomodando, mamãe? E aí, como você tem essa cara adorável? Sabe o que você vai fazer? Você tem que usar a inteligência emocional para quebrar o coração dela. Ao invés de desobedecer e confrontar a sua mãe, você precisa de quebrar o coração dela. Mamãe, como que eu posso te ajudar para a senhora não ficar tão nervosa? E mãozinha aqui, tia, e já era. Ah, você estava lá no SBT? Uhum. Ah, legal. Tamo junto. Obrigada. Uma salva de palmas para essa atriz. Alguém perguntou, o que você acha dos jogos de apostas? Um povo que não é treinado é um povo que vai sucumbir com esse assunto. Inclusive, o varejo nacional está com um problema sério. A economia nacional está com um problema sério, porque 38% dos brasileiros já apostaram. E aí a dica que eu dou para todo mundo é, aposte em você, pô. Aposte em você. Pega suas fichas e fala, vou apostar naquele que não tem como dar errado. Por exemplo, tudo que eu investi, as companhias que eu trabalhei por 13 anos em empresas dos outros, tudo que investiram em mim, tudo que eu investi em mim foi uma aposta. Essa aposta funcionou. Então é uma aposta que se der errado eu ganho. Escuta que aposta boa para vocês fazerem. Se você aposta em você e compra conhecimento, aposta conhecimento, se der errado você ganhou, porque o conhecimento é seu. Eu vou apostar nessa empresa. Que empresa é você, né? Você vai lá, aposta, deu errado a empresa, mas quem ganhou foi você, porque você ganhou experiência. Então toda aposta feita em si mesmo, dependendo do resultado, você sempre vai ganhar. Vai lá, próximo. Boa noite, Pablo. Boa noite. @Love Diego e Débora. Como ser mais assertiva e melhorar o meu posicionamento
como mentora de empreendedoras, sabendo que o resultado cura, movimenta, né, e atrai, mas como utilizar, inclusive, a inteligência emocional para me posicionar de uma forma adequada. Então, coloca a sua pergunta mais simples para mim, que você deu uma voltinha aí. Como? Como me posicionar de uma forma mais clara e utilizando, inclusive, a inteligência emocional como mentora de empreendedoras. É engraçado que a pergunta dela já tem a resposta. Como me posicionar de maneira mais clara, sendo mais clara. Usando a inteligência emocional, treinando a inteligência emocional. Aí você usou na outra pergunta, agora você não usou sobre o resultado curar. Ao invés de você focar no resultado, foque no micro resultado, para aumentar a sua percepção de alta eficácia. A maioria de vocês, escuta isso aqui que é muito profundo e verdadeiro. A maioria, tipo assim, a cada 10 de vocês, 9 tem esse problema. Se eu chamar vocês para fazer certas atividades de alta complexidade, o seu índice de alta eficácia é tão baixo que você não acredita que dá conta de fazer. É por isso que você tem que ir lá e treinar seu cérebro para você pegar um micro resultado para ter percepção de alta eficácia. O que é auto-eficácia com U? É quando você olha para você e fala assim, ó, eu dou conta de concluir esse tipo de coisa. E eu posso falar que uma coisa que mudou minha vida é ter esse negócio lá no talo, lá em cima. Lá em cima. Não tem nada. Se você falar para mim assim, ó, Marçal, a gente está dependendo de você para você pilotar uma espaçonave, está em russo o manual. Alguns de vocês falam, russo? Não, russo eu não dou conta. Espaçonave? Não, não dou conta. Eu tenho um sentimento tão forte, e tem fatos com isso, de alta eficácia tão elevada, que qualquer coisa eu sei que eu dou conta de fazer. Marçal, deixa eu te falar, você acredita que várias vezes tiveram problemas em voos e pessoas normais pegaram o avião e conseguiram pousar sem nunca ter mexido com isso? Sentimento de alta eficácia. E tem gente que fica assistindo trabalho de comissário, vê o avião e nunca que tem coragem. E morre todo mundo porque não dá conta de sentar lá no cockpit. Deixa eu te falar, ser treinado é simples. Não ser treinado, mas ter alta eficácia elevada, vai fazer você conseguir realizar coisas absurdas para muita gente, inclusive para você. Então o que você quer fazer é ter um grande resultado. Você ainda falou, as duas perguntas que você fez têm as respostas. O segredo não está no resultado, o segredo está no micro, para ir aumentando a percepção de alta eficácia. Se você tiver isso, acabou. Próximo. Professor, boa noite. Da onde que vem tanta energia? Do mesmo Porque lugar. o transbordo, essas coisas, tudo eu já entendi, mas eu não vou me sossegar enquanto eu não entendi. É 5 da manhã, esse homem está em live, é meio-dia está em live, é 10 da noite, é domingo, 10 da noite. Eu não dou conta, não estou acompanhando. Eu acho que eu gasto menos energia que um cortador de cana. Mas como? Então, se você desfrutar, é um negócio que retroalimenta energia. Se você for doador, retroalimenta energia. Se você tem um micro resultado, retroalimenta energia. Se você cumpre o seu propósito, retroalimenta energia. Se você sabe usar seu cérebro, retroalimenta. Se você sabe usar sua alma governando, retroalimenta. Eu trabalho com um sistema de retroalimentação, vocês usam um sistema chamado de gastar energia. Aí vai dando 10 horas da manhã, já está mole. Eu falo energia mental mesmo, sabe? Mas toda energia, ela é espiritual, que é luz, clareza, a almática é um campo morfogenético, e essa física depende de água, sono e comida. Para ficar um pouquinho mais forte, treino. Se sentir amado, então, descarrega a ocitocina. Por que eu falo que o sistema da maioria de vocês não é retroalimentado? Você não cria turbinas para gerar energia de volta. Então você começa com energia de um jeito de manhã, quando está chegando à noite já está morto. Pergunta para Tassi, meu cunhado está aqui, o Diego, tem 20 anos que me conhece. Esse povo nunca me viu nem um dia assim, ai, eu estou cansado. Um dia você vai ver, só tem um dia que eu aceito ver. Lá na lápide, até que enfim o homem descansou. Marçal, mas é porque você força a barra. Não é, eu estou acabando de revelar um negócio que eu acho que eu nunca falei em nenhuma live. Retroalimentação energética. Se eu sou generoso, se eu sou atencioso, se eu sou transbordante, se eu sou alguém que na natureza eu consigo retroalimentar a energia, se eu desfruto, meu amigo e minha amiga, se você desfrutar todo dia,
Você está fazendo algo divertido e pegando energia de volta. Você está doido? Por que eu sou viciado em transbordo? Eu estava de boa falando com o Marcos, falei, Marcos, marca uma palestra aí, que eu não aguento essa vida sem palestra, não. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui, olhar para esse tanto de seres humanos e fazer algo que é... Eu fico aqui 20 horas seguidas. Porque se eu perceber que tem uma alma sendo transformada, isso me retroalimenta. Engraçado que quando eu transbordo, eu também faço grana, já percebeu ou não? É retroalimentação financeira. Assim como vem a financeira, vem a energética. Vem a de fama também, que é ruim demais, apesar de parecer bom. É bom para os negócios, para uma pessoa normal não é bom. Que nunca confundam fama com sucesso, tá? Porque você pode ser famoso matando alguém. A fama tira a paz de uma pessoa normal. Pode falar que gosta, que é mentira, porque não gosta. Porque o sonho de todo mundo, depois que fica muito famoso, é ir para um lugar que ninguém reconhece ele. Só para você saber. Eu quero ser famoso. Lembra dessas palavras que eu acabei de falar. Quem sonha com sucesso não sabe o que é a fama. E a fama destrói a maioria das pessoas que alcança, que é alcançado por ela. Tá? As pessoas perdem todos os sentidos, que elas não têm maturidade para suportar um tanto de gente bajuladora em volta. Então é o seguinte, eu tenho a mesma energia que você, só que a retroalimentação, que são turbinas devolvendo para o centro, a fonte aqui, ó, aqui é a fonte de energia. Vários de vocês não têm retroalimentação em nada, por isso que vive essa vida ruim. Ai, não é possível, o Marçal deve forçar. É aí que é o contrário, não tem esforço. Pablo, como vencer o medo de fracassar em uma transição profissional e não usar uma doença do filho como muleta para isso? Cara, eu amo realmente, sim. Eu vejo a pergunta da pessoa, ela só está querendo que eu aperte assim, não, vai lá e faz. Você já falou a resposta. Não use a doença como muleta, e sim como um motivo para prosperar. E qual que era a primeira parte? Como vencer o medo de fracassar nessa transição? Bem, qual o problema de fracassar, cara? Eu acho tão bom. Alguém mandou mensagem para mim, você não ganhou para prefeito, você acha que você vai ganhar para presidente? Que jeito? Eu falo, o Lula perdeu as eleições também. É normal. Você vai construindo. Davi, Deus falou que ele era rei de Israel, demorou 2 décadas. É normal você ir crescendo no negócio. Qual que é o problema? Aí eu quero fazer sem dar errado. Esquece, amigo, você não está no planeta errado. Nem todos os pássaros voam. Você sabia disso? Patrícia, você sabe disso? Nunca esqueça dessa expressão. Nem todos os pássaros voam. Você vai cair da cadeira, tá? 70% dos pássaros nunca vão voar. Eles morrem antes de voar. 70%, eles nascem e não tem tempo de bater asa. Alguém vai lá e mata, cai do ninho. Tem uma série de coisas, cada 10 pássaros, mais ou menos 7. Vocês querem fazer as coisas sem fracassar, mas um animal que é o rei da selva, a cada 10 ataques, 7 é o mesmo número. Ele não consegue abater a presa. Aí ele desiste por causa de uma vergonha repetida 7 vezes. Como que você quer fazer um negócio sem fracasso? Se é o fracasso que faz você ficar antifrágil. Se é o fracasso que aumenta a maturidade. Aprenda uma coisa. Nenhuma vez que você ganhar nada vai fazer você ficar mais maduro. Vai fazer você ficar mais alegre. Maduro é só com fracasso. Nunca conseguir algo instantâneo vai te fazer ficar mais maduro. Vai fazer você ficar empolgado. Mas a maturidade vem com o fracasso, com o conflito, com o erro, com o aprendizado. Então, as pessoas deixam de fracassar e querem pular para a montanha do ganho. E quando chega no ganho, derrete o ganho na mão, porque não tem o preparo para suportar aquilo. Próximo. Marçal, como você ensina seu filho a ter inteligência emocional e mental? Eu falo para ele aquela palavra, você já ouviu sua mãe falando sobre bom senso? Tem que ter bom senso, já ouviu ou não? Sim. Tá. Bom senso, eu termino usando uma letra a mais. Eu falo para eles assim, ó, bom sensor. O que é um bom sensor? Um carro caro, ele tem muitos sensores. O que é um sensor? Aqui, ó, nesse prédio, tem sensores que se pegar fogo, o sensor percebe a temperatura e taca água aqui, para não pôr fogo no prédio. Isso é um sensor.
O ar-condicionado tem um sensor. O sensor do ar-condicionado, quando chega, é tipo o termostato, quando ele chega numa temperatura, ele desliga a máquina. Ou seja, tem sensor no ar, tem sensor de luz, tem sensor de ré no carro. O carro põe um sensor, já viu? Sensor. O cérebro precisa desses sensores. E aí você, quantos anos você tem? Sua idade? 11. 11 também? O que você tem que fazer na sua idade? Você precisa aprender esses sensores. Quando a sua mãe só falar assim, não fala na frente de adulto. Na verdade, você tem que fazer a pergunta, mas por que eu não posso falar na frente de adulto para entender? Porque senão, se você não explicar, ele não consegue regular o sensor. Aí seu filho vai crescer com esse sensor problemático e vai achar que não tem que falar com gente de adulto. Aí vai ter problema de network, só para você saber. Não fala com o estranho. Por que você sempre tem que explicar? Para regular o sensor. Se não regular o sensor, essa pessoa vai ficar danificada até uns 50, 60 anos mais ou menos. Por isso que o trabalho do pai e da mãe é regular os sensores. Por exemplo, seu filho não quer comprar um negócio, você fala, é porque eu não tenho dinheiro. Você está desregulando essa criança. Eu sempre falo, eu tenho dinheiro, mas não quero comprar. É por quê? Porque a gente não vai comprar tudo. Eu regulei o sensor até da Belinha. A gente viajando pela Europa, todo lugar que a gente chega, a criança chega e quer comprar um negócio, sim ou não? Aí eu já regulei o sensor. Todo lugar que a gente chegar, ninguém fala nada de comprar. Eu quero todo mundo me respondendo o porquê que esse cara vende, como que ele vende, e quanto vocês acham que essa banca vende. Quanto que esse restaurante vende, como que faz isso? Ah, Belinha, o que eu tenho a ver com isso, mano? Eu quero é gastar, né? Não, vocês vão aprender até a cabeça de gente que faz gestão e compra. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, você chega no restaurante, olha o que eu faço. Eu chego no restaurante, eu abro o cardápio, eu bato ele no garçom e tento acertar o ticket médio só pela roupa do garçom. Essa aqui é uma boa tarefa para quem é gestor de alto nível, tá? Senta no restaurante, olha para o garçom, pelo jeito que ele fala, pela forma que ele foi treinado, do jeito que ele está vestido, e fala, o ticket médio desse restaurante é 300 pau. Ou então o ticket médio desse restaurante é 500, é 800, é 1.000, pela pessoa. Depois eu abro o cardápio, vou lá e faço a conta certinho, e eu fico vendo se eu acerto. Dou aquela olhada no restaurante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 meses. 28 meses vezes 4 cadeiras, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse negócio aqui é bom, hein? Meu Deus, esse negócio é bom mesmo. Aí veja a rotatividade, aí você pensa, por que isso? Eu já fui daquele que tinha medo de pedir aquela coisa mais cara e meu olhar ia no barato, era a minha fase, eu acho que alguns devem estar ainda nela. Depois fui da fase, para desbloquear, que eu colocava o antebraço do lado do preço. De tanto falar aí, vocês mudaram o preço, não fica aqui, fica no meio da escrita agora. Aí eu colocava aqui e falava, hoje eu vou ser feliz. E não tinha o dinheiro ainda, mas eu era feliz mesmo assim. Vou comprar isso aqui. E tampava o preço, para sarar essa escassez, que ela é terrível, nessa fase pelo menos. Agora meu negócio é adivinhar. É muito massa. Olho pela percepção, faço a leitura e acredite, eu consigo chegar no preço do negócio. Que tem a ver com o jeito que a pessoa é treinada, com o perfil do garçom. E o perfil, ele é definido pelo tanto que aquela empresa consegue pagar. E para ela pagar, ela tem que cobrar de alguém. Prato de arroz é o mesmo prato de arroz do Brasil inteiro. Só que tem gente que cobra R$10, tem gente que cobra R$100 no prato de arroz. Aí é perfil. Regule seus sensores, senhora. E peça a mamãe. Henrique Massal, como eu utilizar de ser o observador da mente, mas para utilizar no dia a dia, como eu já estou no automático, para não vacilar. Exemplo, tem que treinar. Porque o delay, eu ainda tenho um delay ainda. Tem hora que eu quero reagir, eu seguro, mas assim, às vezes demora, alguns segundos. Porque já observando a mente, o pensamento ainda me leva, aí eu tenho que trazer, imagina assim, na hora. Você precisa ler um livro, chama A Única Coisa, do Gary Keller. E um outro depois, se você ler esse, aí você vai para esse segundo que eu vou te falar, que chama Atenção Plena. Sei. Por quê? Porque não é ler a mente. Se você for entrar nesse jogo, você vai ler mais de 20 mil pensamentos. E vai ter delay demais e vai ficar no mundo idealzão. Foca só numa coisa de cada vez. Te agradecer, que eu nunca tinha lido um livro. Depois que eu li o Antimedo, eu acho que eu já devo ter lido. Vocês ouviram o que ele falou? Nunca tinha lido um livro. O primeiro livro que ele leu foi o livro Antimedo. Aí o que você falou? Agora, eu não sei, mas deve ter dado já mais ou menos uns 70. Uma salva de palmas para ele, tá destravando. Eu tenho 4ª série, viu? Hã? Eu tenho 4ª série, consegui observar o pensamento. Cara,
Eu conversei com o Erasmo em Brasília, conheço ele desde a infância. Eu cheguei a ligar para ele, eu fiquei assustado, porque eu vi que eu estava assim, num nível de consciência muito baixo. Uau. Isso é muito bom ouvir isso. Parabéns. Alguém perguntou ali, como é que faz para vencer a ganância? Tem um negócio chamado ganância e tem ambição. Sei que não é todo mundo tem preparo para ouvir isso que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim, porque o dia que você depurar e chegar no nível de maturidade, você vai entender a mesma coisa. A ganância é trocar tudo por dinheiro, a ambição é trocar a gente por coisa. Não, mas não concordo não, se a pessoa não tiver ambição, está aqui uma pessoa na sua frente que não tem ambição. Aí a pessoa fala, nunca, você é rico, eu estou cumprindo meu propósito, é diferente. Eu não acordo nem um dia para ter mais dinheiro, não acordo nem um dia para ir para lugar nenhum, nenhum dia. E às vezes acordo para fazer tudo errado, para ver se é meu ou se é de Deus. Eu não sei se você conhece esse teste. Se é Deus que te chamou para fazer dar errado, que não tem como. Essa é a parte boa, quando você está no seu propósito. Eu faço isso direto. Várias vezes eu olho e falo, quer saber, mas eu vou fazer esse trem dar errado, porque se for de Deus, eu quero ver quem dá conta de parar isso aqui. E não para, não tem como. Agora, como é que faz para você deixar a ganância e a ambição? Se você não tiver propósito, você não consegue viver sem isso. Uma pessoa que não tem propósito, aí ela não tem nem a ganância, nem a ambição, essa pessoa está num quadro de depressão absurdo, porque ela perdeu o sentido da vida. Por isso que gente que ainda não encontrou o propósito, desce o bambu na ambição. E gente que ficou profissional demais na ambição, acabou sendo promovido para a ganância. Aí troca tudo, troca mulher, troca menino, troca tudo. Que a ganância, ela desvaloriza o ser humano. Sacou? Próxima pergunta aí. Boa noite, Pablo. Alguém perguntou ali, Paulo Torres, como identificar seu propósito de vida? Ativando sua identidade. Quiser de graça, está lá em Gênesis 1:26. Quiser pagando, ficar 2 dias comigo é no MEDP. Quem já fez o MEDP aqui? Legal. Quem tem vontade de fazer o MEDP, levanta a mão. Você pode fazer no final do ano. Eu vou para os Estados Unidos agora, e aí eu volto só para fazer o MEDP, o último MEDP, e depois volto de novo para os Estados Unidos, depois desse MEDP. Vai ter o MEDP 149. Não sei nem explicar como é que eu já fiz 148 turmas. 28 e 29 de dezembro, MEDP tem promoção para casal, que eu acredito muito em fazer uma família ficar forte para ela se tornar uma nação e multiplicar isso. Você vai entrar no medp.com.br, coloca o QR Code aí e entra. Marçal, esse trem é caro demais. Não é caro, não é para você, é diferente. Não, fica tranquilo, acha um produto do seu perfil. Lembra de não ser uma pessoa sem assertividade, sem ambiência. Isso aqui é 2 dias comigo, eu paro minha vida, você para a sua e bambu nas suas costas. É o que tem que acontecer. Aí você vai tomar um susto, porque você acha o bonzinho, você vai ver a minha versão, a pior de todas nesse negócio aí. Tá bom? Vai acontecer então dia 28. Como se tornar um bom palestrante, destravar pessoas a descobrir seu propósito. Cara, para você ser bom palestrante, você tem que gostar de gente. Não gostar de falar. Falar, todo mundo fala. E aí você precisa de servir primeiro, né? Eu fiz 3.000 palestras gratuitas. E eu acho bom quando os outros falam assim, só pensa em dinheiro. Você podia me pagar pelo menos R$1 para cada 3.000, cada palestra que eu fiz, que dá 3.000. Se você que me enche o saco, me desse R$1 a cada palestra gratuita que eu dei para um monte de gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Que eu já dei de graça também em outros países, você não ia falar isso. Acho tão bonito quando a pessoa fala assim, Marcelo estourou do nada. Um monte de idiota já falou isso. Quando a pessoa acha que eu estourei do nada, é porque ela não acompanhou. Quando a pessoa assusta, ela acompanha e assusta com o crescimento consistente, pragmático e exponencial, ela fala que eu tenho pacto com o diabo. Mas ninguém respeita o trabalho, ninguém respeita a gestão, ninguém respeita a sabedoria, ninguém respeita a network, ninguém respeita a modelagem, ninguém respeita os mais de 1.000 livros que eu já li. Ninguém respeita os meus 6 piores anos, onde eu tirei 6 anos da minha vida. Eu tenho 37. Dos meus 37, tira meus 10 anos primeiro, que eu era menino pequeno. Depois você tira 6 anos. Então, metade da minha vida, praticamente. Na verdade, eu estou mais de 20 anos dedicado em crescer como pessoa. 20. Agora, eu tirei 6 anos para não dar moral para ninguém. E para crescer como pessoa, e expandir meu cérebro. Aí as pessoas vêm e falam, ele só pensa em dinheiro. Não é eu que penso em dinheiro, é o dinheiro que pensa em mim. É ele que fica falando, eu preciso morar no seu banco, eu preciso trabalhar para você, porque eu trabalhar para você é desfrute, o dinheiro multiplica, porque às vezes eu estou na mão de um povo aí, o dinheiro só acaba, eu não vejo meus familiares mais. Você entende o que eu falei ou não? Eu vou explicar de novo. O dinheiro não quer você, porque quando chega a R$100, vira 50.
Aí o dinheiro perde os parentes, entende? Os dinheirinhos vão embora. O dinheiro quer morar comigo, porque quando chega a R$100, vira 500. E esse é o detalhe. Eu estava discutindo com um piloto dos meus helicópteros, e aí ele falou assim para mim, cara, eu sou indignado. Eu, com o quê, mano? O cara que ganha 30 mil, mano, por mês. Você é muito melhor que eu. Aí ele pilotando aqui do meu lado, olha para mim, o que você está falando? Eu falei, estou falando a real. Eu nunca fui um cara de ganhar 30 mil reais de salário para trabalhar na maciota igual você, pilotando. Só tem uma diferença entre nós dois. Quando eu ganhava 240 pau, eu fazia catira. Vocês sabem o que é catira? Catira é uma dança lá de Goiás, que nós ficamos batendo o pé assim, ó. Rio Grande do Sul tem quanto nome? Qual que é do Rio Grande do Sul? Hã? Chula? É a chula lá do Rio Grande do Sul. Nós chamamos de catira. O que é o catireiro? É uma pessoa que pega um pouco de dinheiro, vai lá e traciona e faz um negocinho. Eu sempre fiz isso. Desde quando eu ganhava 240. Desde quando eu tinha comandos em ação, brinquedo. Eu saía de casa com a missão, vou voltar com 2. E bora, e Stortelli, sem saber que chamava Stortelli. Chegava em casa, meu pai falava, você está doido, você vai devolver isso? Não vou, que isso aqui foi um custo para convencer esses meninos a trocar esses brinquedos. E altas vezes meu pai voltava lá, explicava, eu falava, não, deixa que eu falo com o pai dele, não atrapalha meu negócio não. Meu pai, você vai devolver isso aí. Eu falei, não, se o pai da pessoa não aprovar, deixa que eu explico. Aí chegava lá, então, seu filho não brinca com comandos de ação, eu brinco. Aí eu dei esse carro de bombeiro, esse carro de bombeiro eu não uso, ele está feliz, estou feliz, você também está feliz, meu pai também está feliz, não está feliz, pai, está todo mundo feliz. Eu ia embora com os comandos de ação chorando. E meu pai, você tem que falar comigo. Hoje eu estou revoltado, mano, que eu entendo meu pai. Esses dias eu falei, mano, me dá aí aquela bola da Copa. Eu comprei as bolas da Copa para jogar com os amigos e tal. Aí eu cheguei esses dias e falei, mano, pega lá minha bola lá que eu vou jogar com os pais da escola. Aí meu filho, não, eu vendi aquela bola. Falei, mano, você não vendeu não. Aí esse dia ele apareceu com o Nintendo Wii lá. Eu falei, cara, de onde você arrumou isso, mano? Quem que autorizou você a comprar? Não, eu troquei no PlayStation. Eu falei, não faz isso, mano. PlayStation é mais caro que esse trem aí. Não é Nintendo Wii não, aquele de mão, como é que chama? Esse troço. Mano, é isso mesmo. É só para não fazer propaganda aqui. Sabe o que acontece? O bicho é mais brabo que eu, sai trocando tudo e fazendo negócio adoidado. Ele falou, mas o senhor me ensinou que coisa que a gente não usa, a gente tem que desfazer. Ah, então tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Se vocês quiserem prosperar, não é você ganhando 30 pau que você vai prosperar, porque tem gente que ganha 30 pau e não sabe pegar os 30 e multiplicar. Tem gente com 240 conto, pega e multiplica. Eu lembro um dia que eu cheguei com um jogo de roda que eu não tinha um dinheiro para comprar. Sabe o que eu fiz? Eu peguei minha roda, troquei num outro negócio e fui trocando, até chegar na roda área 17. Todo mundo ficava pirando para mim com essa capacidade de trocar. Eu vi na internet uma vez que um cara começou com um computador e terminou com um Jeep. Tipo o Jeep Cherokee na época. Ele entrou no eBay, vendeu o computador, vendeu não, ele foi trocando por coisa, trocando. Do computador, tipo assim, de $2.000, ele pegou um Jeep de 10. Só trocando coisas. Você não sabe a capacidade que você tem. E aí eu falei pro meu piloto, você faz parte do 1% do Brasil que ganha 30 pau. Vocês sabem disso, né? Que é 1% do Brasil. Ele, como que eu faço 1% do Brasil? Eu falei, você faz parte do 1% do Brasil que tem renda de 30. Mas você não faz parte do brasileiro, o 1% do Brasil que tem patrimônio. Com a renda de 30, que é diferente. Ou seja, você não sabe multiplicar o dinheiro. E o segredo está onde? Não é no tanto que você ganha por mês. É na sua capacidade geradora de riqueza e multiplicar recursos que tem com você. Esse aí é o que faz você ficar rico. No fundo, vocês vieram aqui para ficar rico, não foi? Não, vou estudar inteligência emocional. Não é para ficar melhor, é para ficar rico. Acredite, vai ficar rico. Se tiver inteligência emocional, fica. Vai lá, próxima pergunta. Pablo, boa noite. Como vencer a comida? O único jeito que eu conheço de vencer a comida, alguém perguntou ali, é comendo. A comida é invencível. Agora, você tem que parar de comer emoção, que é diferente. Aí você tem que resolver emocionalmente para a comida perder o efeito. Agora, a comida na frente, tio, já era, até na minha. Eu olho e falo, você vai morrer hoje. Vai lá, pode fazer a pergunta. Pablo, boa noite. Como eu revivo as minhas crenças limitantes, isso e dentro do meu dia a dia, se eu consigo
ressignificar isso de forma individual ou sozinho? Então, só de você fazer essa pergunta já tem um nível de consciência que precisa fazer. Escolhe uma. Qual crença que você quer ressignificar? Escassez. Então, vamos lá. Escassez é tratada. Então, o tratar a escassez é por níveis. Só para você entender, tá? Para ninguém desanimar na vida. Eu também tenho escassez. É aquele nível de 200, 300 milhões para cima. Eu já tive escassez de R$2.000. Agora é 300 milhões para cima. Então, normal. Vai continuar tendo. Não tem um que não tem. Um dia um mentorado meu, eu não tenho de 100 milhões de reais. Aí eu falei, então sobe para 300. Aí ele já ficou meio assim, parou de balançar. Então é 500. Ele, 500 milhões eu tenho. Eu falei, então, você só tem um nível. Porque ele achou que ele já tinha curado. Fala com a boquinha para ninguém se enganar. Fala assim, escassez não tem cura. Tem tratamento. E se você quiser regredir no tratamento, tem como também. É por isso que essa máquina sensível precisa da sua atenção. Vai lá, próxima pergunta. Alguém perguntou, como programar meu cérebro? Estuda PNL, escreve as linhas de comando igual eu fiz nos últimos 15 anos. Alô? Imagina alguém que tem 15 anos mentalizando todo dia, reescrevendo linhas de comando, descobrindo esse tanto de coisa que eu descobri, por isso que eu publiquei 67 livros já. Que eu fui descobrindo através das experiências, dos desbloqueios, das conexões, das modelagens. Peraí, eu quero essa linha de comando para mim, mais uma linha nova, uma linha. Só para você entender, eu tenho uma cultura própria, eu penso do meu jeito. A pessoa às vezes fica falando, nossa, olha o jeito dele, é meu jeito. É uma linha de comando, é uma programação própria. Marcelo, mas com base no que você escreveu essa programação? Com base no reino. Eu achei uma cultura superior a todas as outras. Coloquei ela como fundamento. Paulo, Jesus e João pregaram o evangelho do reino. Eu aprendi esse evangelho em 2013, foi quando eu destravei, e tudo eu construí com esse fundamento. E tendo esse fundamento, você fala, eu não gosto de você, o problema é seu. Eu valorizo mais a eternidade do que essa vida. Se você conseguir regular as coisas como elas são, na eternidade, nessa existência, você não vai mais sofrer com conversa fiada de ninguém. Pode ir. Pablo, meu nome é Rodrigo Marques, é um prazer falar com você, é uma honra. Seu coração é bom, cara. E eu queria saber como que um cara que já variou tanto na jornada, blindando toda a família, a gente vê a Carol, né, sempre plena, bonita, passando sua família toda, e você já teve fase, você estava careca, já apareceu com beisola, você já engordou, já emagreceu, e ao mesmo tempo, como que você saiu desses momentos? Porque hoje, por exemplo, eu tenho faturado o que eu não faturava, mas eu perdi bastante parte do meu físico. E de outras partes, o equilíbrio. Como que hoje você está plenamente fisicamente? Como que você conseguiu vencer esses desafios durante essa modulação, talvez da parte emocional, talvez da parte... Cara, foi até nesse palco aqui onde eu arranquei a camisa e bati aquele shape impressionante. Em 60 dias, eu não acreditei até o último momento, tá? Que era possível aquilo. E você está de parabéns. Mas eu fiz. E é isso que eu falo para vocês. Mesmo não acreditando, faço o que eu estou falando. Porque eu sei o valor de uma crença. Eu não acreditava, porque em 37 anos eu nunca tinha conseguido. Só que eu falei para o Cariano, falei, o que você está falando é possível? Ele falou, você consegue, a cabeça que você tem dá para fazer. O que aconteceu? Eu fiz não acreditando, na força da raiva mesmo. E na hora que eu bati o resultado, eu não acreditei ainda. Eu falei, cara, esse aqui que eu estou vivendo é o metaverso. Só que é o seguinte, não erra no treino, não erra no sono, não erra na água, não erra. Tudo tem fórmula. É chocante a fórmula. Eu acho mais fácil, de hoje, até abril, de hoje até abril não, de hoje até o final de janeiro, contar agora, de hoje até o final de janeiro, fazer 100 milhões de reais do que treinar aqueles 60 dias. É muito mais fácil para mim. Engraçado. Quando você vira a chave para a sua saúde, se você ficar rico, você vai perceber que a única coisa que te interessa é a saúde. Por isso que não dá para ouvir o que os outros falam. Por isso que não dá para ficar perdendo tempo com chacota, com hater, com não sei o quê. Todo rico só quer comprar uma coisa, tempo. Todo rico só quer longevidade. Ou seja, se você descobrir isso antes, você não vai perder seu tempo por causa de dinheiro. Porque quando você tiver dinheiro, você vai ter jogado no lixo de 10 a 20 anos para conseguir o dinheiro. Então não perca seu tempo ao longo do percurso. Que a única coisa que o rico está atrás, que ele pode comprar tudo, é o tempo.
e você jogou fora em busca do dinheiro. Aí chega o dinheiro, você vai ficar puto. Dá para ficar rico dormindo direito, dá para ficar rico bebendo água, treinando. Então você tem que entender que essa máquina, ela precisa de ter uma regulagem para você ter paz, aumentar seu desfrute e aumentar seus dias aqui na Terra. E esses dias, além de aumentá-los, eles têm que ser dias de prazer. Senão você vai. Sacou? Vai lá, vou responder mais 2 perguntas. Boa noite, Pablo. Como fazer a recuperação de clientes onde a venda de curso, a maior objeção é a falta de dinheiro? Recuperação de cliente. Em venda de curso, onde a maior objeção é a falta de dinheiro. Com ticket Falta de alto. dinheiro. Então, você tem que entender que a pessoa, quando está sem dinheiro, ela não deixa de comprar, tá? Tanto é que é por isso que 77% dos brasileiros estão endividados. Presta atenção nesse código aqui que é absurdo. Ninguém deixa de comprar por falta de dinheiro. A falta de dinheiro faz a pessoa priorizar as coisas. E aí, se você mostrar para ela que a priorização do que você está vendendo vai mudar a realidade dela, a ponto dela não passar mais por esse negócio, ela consegue aceitar e coloca isso na primeira linha de comando. Qual é o motivo? Claro que você tem que ser verdadeiro. Tem coisa que a pessoa vai comprar que não vai mudar a vida dela. Tem 3 perfis de coisas que uma pessoa compra, tá? Coisas que melhoram a vida, coisas que mudam a vida e coisas que transformam a vida. Eu só priorizaria coisas que transformam a vida. Para tipo assim, estou com pouco dinheiro, mas isso aqui vai transformar a minha vida, então vou investir. Se for só melhorar, não vou. Então não estou podendo gastar com melhoramento. Por exemplo, se eu tenho uma roda de ferro no carro, eu vou pôr uma roda de liga leve, eu estou melhorando a minha vida, visualmente. O carro vai ficar mais leve, tem pouca coisa, melhoramento. Mas uma coisa, por exemplo, falar inglês não é melhoramento, não, é transformação. Mas você... Investir nisso, por exemplo. Você instalar drivers mentais novos, viver experiência nova, você reprogramar a sua cabeça, isso é transformação. Então, se você mostrar para ela como priorizar coisas que vai mudar ela, por exemplo, você sabe qual que é o sonho, os 3 sonhos do brasileiro hoje? Casa própria, primeiro é um carro bom, casa e um bom emprego. Esses 3 são legítimos, sim ou não? Mas se você der conta de atravessar na frente uma prioridade, que ela mudar como pessoa, para a cabeça dela crescer e ela amadurecer, ela vai poder comprar uma casa melhor, ela vai poder comprar um carro melhor e ela vai ter uma situação melhor, que ela não vai ter nem emprego, ela vai ter um negócio. Então ela precisa só de colocar isso aqui na frente. Eu lembro quando meu sonho era comprar uma casa de 1 milhão, lá em Goiânia. Só que eu cresci tanto que eu sou obrigado a morar numa casa de 60. E engraçado, a casa de 1 milhão com a cabeça que eu tinha, que era meu sonho, é mais sonho da Carol do que meu. Que eu achava que eu não dava conta e não era capaz. Esse cara aqui não tinha capacidade de gerar essa riqueza para pagar isso. Ia pagar isso no financiamento, ia trabalhar igual um jumento, certo? Esse cara deixou isso de lado e falou, vou investir tudo na minha cabeça. Vou investir tudo em experiência. Essa prioridade virou a número 1 na vida de Pablo Marçal. Pablo Marçal é um lunático que vive atrás de experiência nova, de uma conexão nova, de um ambiente novo, para ter uma ideia nova, uma ação nova e um resultado novo. Esse Pablo aqui, ó, esse Pablo. Me permitam abrir um número para vocês, não é, quem conhece meu coração sabe que eu não sou snob, mas é para te deixar em crise, tá? O Pablo daqui não dava conta de pagar uma casa de 1 milhão. O Pablo daqui, só de mansão, tem 8. Tipo assim, eu tenho uma mansão nos Estados Unidos que fica dentro de uma área da Disney lá. Aí minha esposa suspirou por causa de uma casa. Uma casa do jogador mais estourado que já teve na seleção aí. Ganhou a última bola de ouro. Aí ela viu a casa, viu que estava à venda. Eu fui lá e comprei essa casa. Agora, eu já tenho outra, tem 2 mansões nos Estados Unidos. Esse Pablo aqui, nem sonhar esse negócio ele dava conta. Hoje eu estava lá apresentando um programa no SBT e estava rindo do passado, porque eu sou o cara que sempre idealizou ter uma amizade com o Silvio Santos, sabe? E hoje eu entendi por que o povo gosta dele. Porque ele é atencioso, ele é divertido. Aquele negócio, hoje foi um grande dia para mim. Mas tudo isso aconteceu não porque eu sonhei, porque eu batalhei, não. É porque eu priorizei. E eu deixei essas outras coisas para trás. E é muito doido, porque hoje eu dou qualquer tipo de ordem, qualquer coisa acontece em poucas horas. Ou minutos ou em segundos. Esse é o segredo. Não é sobre vender ou comprar, é sobre priorizar. Quando eu coloquei essa pessoa chamada Marçal em primeiro lugar,
E essa pessoa fez uma lista de renúncias. Essa pessoa estudou pra caramba. Essa pessoa conectou pra caramba e fez tudo que tinha que fazer. Qualquer outra coisa fica irrelevante. Você entende? Sim. Um dia eu estava puto no auditório mesmo porque não cabia gente. Por que vocês estão nesse auditório hoje? Porque os outros devem estar alugados ou reformando. Eu passei e falei, eu preciso de um auditório grande. Aí é só dar uma ordem, custou milhões para montar isso aqui. E aí, tipo, você nem sonha, nem fala, eu quero, nem anoto. Só manda um WhatsApp e faz esse trem para mim. Vai chegar essa hora, desde que você priorize a coisa certa. Sim. E a coisa certa é destravar isso aqui. Ó. Eu ouso falar algo para vocês vão ficar chateados, mas eu falo em amor, como brasileiro, tá? Quer se parecer com gente, destrave sua mente. A maioria não parece. A maioria parece robô, a maioria parece escravo, a maioria parece prostituta. Você sabe o que é prostituta, né? Faz o que não gosta por causa de dinheiro, é só isso. A diferença é que um leva em cima e outro leva embaixo, só isso. Presta atenção. Priorize a coisa certa. De tudo que você pode aprender na sua vida, a minha sugestão é, aprenda inteligência emocional. Inclusive, anota aí, time, o que é a palestra de amanhã? Olha só, os códigos do desbloqueio. Eu vou falar de um negócio muito doido amanhã, então aqui em Alphaville. Você que quer vir, chegou a sua hora. Engraçado, não é? Tem gente que vai andar 1000 quilômetros dirigindo para estar aqui, e tem uns aqui em São Paulo que está a 5 quilômetros e não vem. Ah, depois eu vou. Esse é o problema do mundo. Vai fazer o sentido, né? Que hora que é a palestra? 19 horas, então, amanhã, aqui em Alphaville, em São Paulo, vai ter essa palestra, os códigos do desbloqueio. Eu quero fazer votos, que todos vocês que estão me ouvindo e me assistindo, possam partir para o destravar da sua vida. Fala com a sua boca assim, eu quero destravar a minha vida. Alguém falou, por que é tão difícil fazer? Porque o passo difícil chama-se 1. Depois que fez, o negócio vai embora. Tem que começar. É engraçado que a pessoa que desiste, ela não é contabilizada em nenhuma lista, mas o último a atravessar uma linha, ela é a campeã dos que desistiram. Ela está na frente de milhares ou milhões de pessoas. Não é sobre ser o primeiro, é sobre começar e não desistir. Comece e não desista. E aí não tem como. A galera está escrevendo aí, preciso destravar a minha vida. Nós vamos fazer um... Vem cá, Patrícia. Vamos fazer um boot aqui, fica todo mundo de pé. Achou o microfone para a Patrícia aí. Método IP, então, 28 e 29 de dezembro. Amanhã vai rolar, então, essa palestra aí, os códigos do desbloqueio, as causas, os efeitos e como vencer os bloqueios emocionais. Eu assistiria esse negócio de todo jeito, ouviria presencialmente, que a energia é um pouquinho diferente. Eu quero destravar minha vida. Qual o valor da palestra para estar aí? Alguém sabe o valor da palestra? 97 traz 3. Então custa R$24. E aí tem mais R$1 de desconto. Ou seja, você paga o valor da palestra. Marçal, você podia voltar a fazer a palestra gratuita. Eu sempre vou fazer palestra gratuita. É só você assistir de qualquer lugar que você tiver. Vai estar gratuito lá. Você paga para estar aqui. Estou aqui para destravar, então fechou. Os que querem fazer o MEDP, coloca o enquete aí, deixa eu ver. Vocês estão aqui no presencial? Quem vier no presencial, vou dar um desconto que ninguém online tem para fazer o MEDP. O Felipe está aí? Sobe aqui também, Felipe. Depois do boot, você explica o que é o MEDP para essa galera. E quem tiver presencialmente tem um desconto que ninguém tem de qualquer outra situação. Tá? Você que é meu aluno do FPV, milhares de alunos, eu vou deixar aí pela última vez, nesse ano, você usar integralmente o valor que você pagou no FPV de desconto integral no método IP, tá bom? Marcelo, vem para a Amazônia, vou rodar o Brasil ano que vem. Passei a assistir após a política, aumentei a minha renda, parabéns. Perguntei o que é método IP, isso aí.